Presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene para a realização de debate público, a defesa do Estado Democrático de Direito, com entrega de moções para juízes estaduais. Convido para compor a mesa doutora Laura Benda, juíza do trabalho, representando a Associação Juízes para a Democracia, AJD Nacional. Doutor Miguel Baldez, membro do Instituto de Estudos Críticos do Direito. Bruna Canabrava, coordenadora do Movimento Unificado dos Direitos dos Servidores Públicos Estaduais. Doutora Daniela Miller, juíza do trabalho, representando a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, AMATRA 1. Doutor Marcos Besserman Viana, médico da Fiocruz, representando os sindicatos dos funcionários da Fiocruz Nacional. E doutora Margarida Presburgo, membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB. Agora fiquemos em posição de respeito ao hino nacional.
Esta sessão solene tem como finalidade nós fazermos um debate público em defesa do Estado Democrático de Direito. O Brasil, nosso país, tem passado por momentos difíceis, momentos, inclusive, que nós nunca pensávamos que pudessem existir. Aqui no estado do Rio de Janeiro, provavelmente o rebatimento de tudo isto tem sido de forma mais densa, com as cores mais carregadas. Vivemos num verdadeiro estado de anomia. Nota-se perfeitamente que para isto estar existindo, há uma contribuição, sem dúvida alguma, de autoridades do Estado. Há uma contribuição em relação ou por conta das atitudes não condizentes com funções exercidas. E isto daí tem como consequência o início do desmonte da nossa institucionalidade. Então, nada mais justo, nada mais legítimo do que esta Assembleia Legislativa, com a aprovação dos seus membros, colocar esse tema para debate e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para prestar nossas homenagens a 4 juízes e uma homenagem pós-morte do ex-reitor da Universidade de Santa Catarina. E a homenagem, através de moções que serão entregues para os 4 juízes, é uma demonstração da nossa solidariedade, do nosso apoio, inclusive apoio este pela firmeza com que eles exerceram de forma plena a sua cidadania. Participaram de um ato político, mas é bom ressaltar, não partidário, cujo objetivo era, inclusive, tentar falar, dizer para a população o motivo daquela manifestação por conta de desfazimento das leis, desfazimento daquilo que está contido nas constituições, desde a Constituição Municipal, Estadual e da República do Brasil. Constituição esta de 1988, quando dá-se por encerrado o ciclo de um processo de reordenamento jurídico do país que aconteceu no final da década de 80. Então, nada mais justo do que trazer, através do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, a nossa manifestação de solidariedade a esses juízes e também o nosso sentimento de pesar pelo que aconteceu com o reitor da Universidade de Santa Catarina, Cancelier. Portanto, eu gostaria, neste momento, de convidar
para fazer uso uso da palavra é doutora Margarida Presburg. Para fazer a sua breve saudação. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Esse momento é um momento muito grave que nós estamos passando, quando o nosso judiciário estadual autoriza a pena e proíbe a palavra. Eu queria aqui fazer uma saudação, não aos 4 juízes, mas sim a 4 cidadãos. Cidadãos que se utilizaram da Constituição, do direito da cidadania, para manifestarem a sua opinião. Opinião que todos nós temos o direito de manifestar. Naquele momento, nenhum deles estava investido em sua toga, mas simplesmente na sua cidadania. Já vem o milenar. Posso até não concordar com o que disseram, mas defenderei até a morte o direito de que digam, embora eu concordasse plenamente com tudo que disseram. Então, eu acho que esse ato é um ato emblemático. Estou muito feliz em ver desembargadores, juízes, defensores, cidadãos presentes, e gostaria simplesmente de lembrar, já que somos todos operadores do direito, a jurisprudência que foi firmada pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Cala a boca, já morreu. Obrigada. Obrigado, Margarida. Convido para fazer sua breve saudação, Dr. Miguel Baldez, membro do Instituto de Estudos Críticos do Direito. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu estou muito feliz em poder participar deste ato em homenagem a 4 cidadãos que tiveram a coragem de se manifestar, independentemente do momento cruel em que nós vivemos esta estranha, nova e diferente ditadura, porque na verdade é uma ditadura. E o que mais me choca é que essa ditadura nasceu no Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário que agora pretende punir 4 juízes, porque esses 4 juízes tiveram a coragem de dizer: olha, nós somos o povo. E quero manifestar especialmente o meu carinho pela minha querida companheira Simone, que me dá a honra de ser minha nora. Vejam, é um momento que está sendo resgatado pelo nosso Eliomar Coelho. Parabéns, Eliomar, pela sua iniciativa. Somos amigos há muito tempo, enfrentamos juntos muita violência dessa ditadura persistente, essa ditadura que hoje alcança, sem qualquer respeito, o Poder Judiciário. Nós temos no nosso Supremo Tribunal Federal uma das mais importantes lideranças da ditadura, o senhor Gilmar Mendes. E é deste Poder Judiciário os 4 juízes que tiveram a coragem de, num ato público, dizer: nós somos independentes, nós somos o Poder Judiciário que nós, democratas, gostaríamos que prevalecesse. Mas não é assim. Infelizmente não é assim. E continua não sendo assim. Eu quero deixar consignada aqui a minha intervenção,
a importância que esses 4 juízes, em meu juízo, têm para a construção da nossa cidadania. É isso, juiz é isso. Juiz é trabalhador. Isso pode espantar aqueles que pretendem que os juízes sejam uma casta especial. Não são, não são. E esses 4 companheiros tiveram a coragem de levantar a mão e dizer: não, nós somos a magistratura que gostaríamos que prevalecesse. Mas foi exatamente porque disseram: nós somos realmente a magistratura democrata que correm o risco de ser punidos. E a iniciativa do Eliomar vale por toda essa ação que deveria ser uma ação festejada nos tribunais. Fica aqui o meu abraço, a minha admiração, o meu respeito, e sei que falo pelos meus colegas do ISD, Instituto de Estudos Críticos do Direito. Nós pretendemos e certamente vamos conseguir um novo direito, um direito que seja um direito voltado para o povo brasileiro, não um direito de casta, não o direito que alguns pretendem, e esses que pretendem, infelizmente, têm o poder de punir, por exemplo, o meu companheiro Rubens, porque consegue, antes de ser juiz, consegue ser um grande democrata. Consegue esse direito que pretende, direito positivado, que pretende punir a minha querida companheira Simone, porque teve coragem de dizer: olha, eu sou uma cidadã brasileira. E a outra companheira, que eu não conheço pessoalmente, outra companheira e outro companheiro, que tiveram a coragem de ser, antes de serem juízes, tiveram a coragem de dizer: nós somos cidadãos, nós somos um projeto de magistratura. E foi isso, na verdade, que disseram. Somos um projeto de magistratura, uma magistratura que não é, mas que será certamente a magistratura que o povo espera, uma magistratura que certamente deixará, a partir deles, uma raiz profunda para esse nosso povo brasileiro. Passado esse momento perverso, esse momento equivocado, certamente outros e novos juízes surgirão e continuarão essa proposta de cidadania que está aí hoje, festejada pelo querido Eliomar, pelo querido cidadão companheiro Eliomar. Parabéns a você, Eliomar, parabéns a vocês, companheiras e companheiros, que tiveram a coragem de dizer: estamos aqui, somos o povo brasileiro. Somos juízes, mas somos, antes disso, somos cidadãos. Parabéns para vocês, companheiras e companheiros. Parabéns a você, Eliomar, e você nunca decepcionou o povo. Parabéns e muita paz e muito amor para todos. E parabéns para esse povo que está aqui participando dessa homenagem. Abraço para vocês todos. Obrigado, Baldez. Quero anunciar a presença dos alunos do Degase aqui, nesta solenidade, das alunas do Degase. Agradecer a presença Kenarique Bouchiquian, desembargadora, Tribunal de Justiça de São Paulo e Associação de Juízes para a Democracia. Anunciar também a presença entre nós de Cláudia de Souza Gomes Freire, desembargadora do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.
Anunciar também a presença do senhor Mário Sérgio Pinheiro, desembargador, Tribunal Regional do Trabalho, Rio de Janeiro. Rosara Santiago de Oliveira, assistente social, Núcleo de Atendimento do Fórum de Mesquita. Doutor Marcos da Silva Neves e doutora Denise de Silva Batista. Alumine, Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito. Passo a palavra agora para fazer sua breve saudação, o doutor Marcos Besser Viana. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui pensando essa tentativa de impedir o pensamento crítico de pessoas que possam pensar e expor suas opiniões. Nós já vivemos isso lá na Fiocruz. Foi o massacre de Manguinhos, onde os nossos professores foram impedidos de manifestar suas opiniões. Isso é uma violência gravíssima contra a democracia. E espero que essa violência não chegue ao pior das violências, que é a violência oculta de nos meter o medo que, graças a Deus, esses juízes hoje homenageados não têm e vão se expor, porque eu tenho certeza que eles vão continuar na luta pela democracia. Agradecer ao Eliomar Coelho por essa manifestação e é isso. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Gostaria de ler uma mensagem. Bom dia a todos e a todas. É com enorme alegria que saúdo o evento de hoje. Em tempos que parece revivemos as páginas infelizes de nossa história, é preciso defender o óbvio. Os 4 magistrados, hoje aqui desagravados, tiveram a coragem de manifestar como cidadãos que são suas opiniões públicas. Lamentavelmente foram perseguidos por isso, mas eles não estão sós. Todos aqueles que lutam pela democracia estão juntos. Assim, em nome do meu caro amigo Rubens, um juiz que cumpre a Constituição, ato revolucionário hoje em dia, saúdo os demais que estão recebendo esta moção hoje. Infelizmente, por conta de um compromisso urgente, de última hora, não pude estar presente compondo a mesa, mas sei que meu companheiro de luta e de partido, Eliomar Coelho, preside essa sessão com o carinho e afeto de que são necessários. Abraços fraternos, deputado Marcelo Freixo. Convido para fazer uso da palavra e sua breve saudação, doutora Daniela Miller, juíza do trabalho, representando a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Bom dia a todos. Em nome da Matra, agradeço o deputado Eliomar Coelho pelo convite e pelo evento fundamental para a democracia. Hoje essa homenagem não é apenas para esses 4 juízes, essa homenagem e esse ato é por todos nós, por todos os brasileiros que ainda lutam e acreditam no Estado democrático de direito, um Estado onde as pessoas de fato exercem a sua cidadania. É importante rapidamente resgatar aquele momento onde os 4 juízes se pronunciaram, lembrar que era um momento em que toda a população estava com foco nessa questão. A gente tinha uma presidente eleita sendo questionada, prestes a perder o cargo. Em qualquer lugar que a gente passasse naquela época, em qualquer escola, qualquer botequim, campo de futebol, vara do trabalho, vara criminal, cadeia, esse assunto era tratado. Então, esses juízes não sacaram o assunto da cartola, isso mobilizava a população brasileira. É um assunto jurídico, é um assunto que naquele momento se falava em crime de responsabilidade devido ao processo legal, ampla defesa. E assim como na nossa sociedade, quando as questões
tomam a população, né, é dada a palavra às pessoas que têm na sua área de conhecimento, como, por exemplo, num surto de dengue, invariavelmente é dada a palavra aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que muitas vezes divergem na sua opinião técnica sobre o assunto. E foi exatamente isso que aconteceu em Copacabana. E foi fundamental, porque é importante para a nossa população saber que não há consenso, que o judiciário não tem um pensamento único. E também é importante lembrar que diversos outros juízes naquele momento pronunciaram se manifestaram a favor, dizendo que o processo era legal, era legítimo, e outros já não vinham dessa forma. Mas só aqueles que se pronunciaram criticamente, apontando falhas, aliás, falhas sérias e graves no processo de impedimento, é que estão sendo punidos. Só esses 4 colegas estão sendo punidos. E não é por esse ato, não adianta a gente achar que é porque eles tiveram uma manifestação indevida. Primeiro, porque não era indevido. Era um momento político, a questão era jurídica, e eles se pronunciaram como cidadãos brasileiros que votaram, inclusive, nessa eleição. E como qualquer cidadão quer saber o que vai acontecer com o seu voto. Mas só eles estão sendo perseguidos, porque a intenção parece ser realmente calar o judiciário. Começamos com os 4 de Copacabana, agora os juízes do trabalho que eu venho aqui representar não podem mais interpretar a lei, não podem sequer aplicar a Constituição, porque são atacados no seu ofício. E quando a gente tem uma sociedade onde o judiciário está calado e com medo, é uma sociedade em que o cidadão tem todos os motivos para também estar com muito medo. Então, nós viemos aqui hoje, a Matra vem aqui hoje se posicionar a favor dos colegas, a favor da manifestação democrática, dos juízes, que não somos homogêneos, não temos um pensamento único, e isso é uma garantia para todo cidadão brasileiro, não é para a gente. A justiça do trabalho é uma justiça fundamental, não para eu ter um trabalho, um emprego ou um bom salário, mas para que esse país, com essa tradição escravocrata, onde o trabalhador é visto como coisa, uma pessoa que pode morrer, trabalhar até a morte, não ter nenhum tipo de garantia, que isso de alguma forma tenha limite e tenha um horizonte de se reverter. O trabalhador tem que ter dignidade, assim como o cidadão, como o acusado criminal. E é isso que incomoda os juízes que simplesmente não seguem o pensamento majoritário e o poder que está posto. Então, é isso que eu gostaria de falar, homenagear. Admiro muitos colegas, Simone, Rubens, Cristiana e André, e os juízes do trabalho estão com vocês. Obrigado, Daniela. Quero anunciar a presença da senhora Lúcia Soto, presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Anunciar também a presença de Paulo Baldez, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Anunciar também a presença de Sérgio Verani, desembargador aposentado do Instituto de Estudos Críticos do Direito. E também a presença do senhor Juarez Tavares, subprocurador-geral da República. Convido agora para fazer uso da palavra e sua breve saudação, Bruna Canavara, coordenadora do Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, MUSP. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Bruna, eu sou funcionária da Fundação CCERJ, uma fundação ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós somos integrantes do MUSP, o Movimento Unificado de Servidores Públicos Estaduais. Queria agradecer ao deputado pela oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é uma honra e um privilégio compor essa mesa nessa solenidade de hoje. A minha categoria faz parte dos 67 mil servidores aposentados e pensionistas que recebem hoje, alguns só parcialmente, o salário referente a setembro.
Foram mais 2 meses de trabalho, depois de setembro, de trabalho executado, de conta chegando, de comida para pagar, para alimentar as famílias, antes que o pagamento, para alguns parcial, chegasse. O salário no fim do mês é o básico da relação de trabalho numa sociedade capitalista, é a verba alimentar. O governo se endividou e está nos obrigando todos a passar pela mesma situação. As soluções eram inúmeras, mas a opção política foi por aprofundar a crise e jogar nas costas do servidor toda a culpa e todo o ônus do resultado dessa crise. O instrumento da política é principalmente a palavra, e quando o governador não cumpre a sua palavra, nem ao menos em acordo para pagar salário que já está atrasado, o que nos resta? A gente vive uma democracia que é o governo do povo, mas o povo só tem condições de exercer esse papel se tiver saúde, educação, saneamento básico, acesso à água e uma série de garantias que só o serviço público é capaz de oferecer para todos, em qualquer condição, de classe, de raça, de gênero. Portanto, um ataque ao serviço público é também um ataque à democracia. A separação dos poderes é fundamental para a garantia desses direitos da população, principalmente dos mais carentes, mas de todos nós. E é triste que, além do executivo, muitas vezes a justiça também nos falha. Agora já estamos há 352 dias aguardando uma decisão sobre o pagamento do 13º de 2016. É um orgulho participar dessa sessão, justamente como a doutora falou aqui do meu lado, por saber que isso não é uma posição hegemônica. Realmente é um orgulho para mim, pessoal, estar aqui nessa sessão de homenagem aos bravos juízes que estão do nosso lado nessa luta. A gente lamenta a perseguição que vocês vêm sofrendo, mas nos dá esperança ver que com a posição que vocês têm, vocês nos representam e que há esperança da gente continuar lutando pelo bem de todos aqui dessa sociedade. Obrigada. Obrigado, Bruna. Quero anunciar a presença de João Batista Damasceno, juiz de direito substituto de desembargador, Associação Juízes para a Democracia. Eufrásia Souza, defensora pública, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Marcos da Silva Neves, diretor da Associação de Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Direito. Denise da Silva Batista, advogada e diretora da Alumini, da Faculdade de Direito, Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Alessandra Mônica Monteiro, defensora pública, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro. Silvia Lozaco, diretora-presidente do Instituto Motivação de São Paulo. Rafael Gonçalves, presidente da OCA, Organização Coletiva e Ambiental. Flávio Suete Nunes, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público, Rio de Janeiro. Ana Cristina Borba Alves, juíza de Direito Estadual, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu passo ali agora uma mensagem recebida. Senhor deputado, cumprimentando, venho justificar minha ausência nesta importante solenidade. Embora fosse meu desejo, lamentavelmente não pude me fazer presente em função de um compromisso inadiável. Gostaria muito de poder estar aí, para prestigiar a iniciativa do querido deputado Eliomar Coelho e principalmente para reiterar o meu total apoio aos magistrados hoje homenageados, diante da punição autoritária e injusta a eles imposta pelo Poder Judiciário. Subscrevi as moções propostas pelo nobre deputado aos juízes Cristina Cordeiro, Rubens Casara, André Nicoliti e Simone Nassif, por entender que a justiça
como pilar da democracia, deve ser absolutamente imparcial. E assim sendo, se soubesse a punição, se coubesse punição, deveria ter sido aplicada tanto aos magistrados que participaram do ato político contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, quanto aos que participaram de ato público em favor do mesmo. Deixo o meu abraço para todos os demais homenageados, desejando sucesso ao evento. Atenciosamente, deputada Tia Ju, líder do PRB. Meu amigo e companheiro de tantas lutas, outra mensagem, né? Meu amigo e companheiro de tantas lutas, deputado Eliomar Coelho. Infelizmente, compromissos anteriormente assumidos impedem minha participação nesta sessão solene. Parabenizo-o, porém, pela brilhante iniciativa. No momento em que tantas conquistas constitucionais consagradas têm sido suprimidas, não poderia deixar de me manifestar. Além de direitos fundamentais e inalienáveis, como saúde, educação, segurança, moradia, leis trabalhistas e sistema de previdência, estarem sofrendo as piores violações, nossa liberdade de expressão, bem mais precioso, se encontra ameaçada. Ao mesmo tempo, só há um caminho em busca da superação desse momento de incerteza: uma profunda união de todos os setores da sociedade em uma luta incansável na busca da reafirmação da liberdade e do respeito às instituições e à democracia. Seguimos juntos. Meu abraço mais fraterno a todos e a todas. Paulo Pinheiro, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu convido agora para fazer uso da palavra e sua breve saudação, doutora Laura Benda, juíza do trabalho, representando a Associação de Juízes para a Democracia. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, agradeço ao deputado Eliomar Coelho por poder estar aqui nessa homenagem aos 4 de Copacabana, queridos e admirados Simone, Rubens, Cristiana e André. É uma homenagem a vocês e também uma homenagem ao Estado Democrático de Direito, que está sofrendo uma fissura. Isso está acontecendo no cenário brasileiro e está acontecendo também nos autos desse processo kafkaniano que vocês estão sofrendo. E tudo porque os 4 ousaram falar na rua, num ambiente fora dos gabinetes e das gravatas, um pensamento contra-majoritário sobre o impedimento da então presidenta da República. O que está em jogo aqui nesse ataque ao Estado Democrático de Direito é um ataque também à independência judicial. Porque a independência judicial se manifesta em 2 frentes. Em primeiro lugar, aquela de decidir, no ato da sua jurisdição, a liberdade de proferir decisões. Mas a independência judicial também é a liberdade de falar, como cidadão ou como cidadã. Claro que não sobre processos em curso, mas falar como qualquer outra pessoa, especialmente sobre questões tão sensíveis à nossa vida republicana, à nossa democracia, ao nosso Estado, ao nosso povo. E o que é interessante é, justamente como já apontaram aqui, a seletividade do que está havendo nesse processo. Nós, todos os cidadãos, mas também todos os juízes e juízas progressistas, estamos sendo igualmente processados junto de vocês. Porque aqueles que defendem os direitos humanos estão nos tentando calar. A democracia não tem um sentido absoluto e não está dada. A democracia é um processo histórico, cujos significados vão sendo agregados ao próprio sentido do que é democracia e, portanto, também é uma conquista. Nesse momento, essa conquista está um pouco se esvaindo das nossas mãos. Mas é por isso que juntos e juntas estamos aqui resistindo. Resistindo com vocês, resistindo com o povo e com o Estado brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, doutora Laura. Quero anunciar a presença do senhor doutor Ciro Darlan, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Senhora Milene Vassal, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Senhora Márcia Quaresma, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Senhor André Trednick, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rafael Martins, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Marcelo Semer, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. José Carlos Garcia, juiz federal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Passo a ler também mais uma mensagem. É de grande importância nos unirmos na defesa do Estado Democrático de Direito. Deixo aqui meu pleno apoio aos 4 juízes, aos quais posso dizer: os senhores nos representam. Lamento não comparecer porque estou em outro ato de direitos humanos em apoio à nossa vereadora de Niterói, Talíria, que vem recebendo inúmeras ameaças. Continue assim, senhores juízes, essa luta é grande. David Miranda, vereador do pessoal da cidade do Rio de Janeiro. Mais outra mensagem. Senhor deputado, inicialmente gostaria de saudar essa iniciativa do nobre deputado num momento de profunda crise em nosso país. Os efeitos dessa crise têm sido refletidos nos direitos mais elementares da população em geral, com os ataques brutais de retirada de direitos da classe trabalhadora, incluindo os servidores públicos. Quando nós, servidores, somos atacados, a população que utiliza os serviços públicos, como saúde, educação, também é atingida. Quero, em nome das aposentadas e aposentados, não só da rede estadual, como dos municípios de Cabo Frio, Duque de Caxias, São João, Itaguaí, Rio Bonito, dentre outros, solicitar que os juízes desses estados cumpram que o juiz deste estado determine que tais governantes cumpram as leis e paguem nossos salários em dia. Muitas de nós já foram despejadas, contas básicas cortadas, com quadro clínico agravado por falta de condições de comprar remédios e alimentos. Temos registros de suicídios, pois algumas não aguentaram tamanha humilhação. Quero apenas que a justiça faça valer a justiça, pois cumprimos todo nosso tempo de efetivo exercício como profissionais da educação do Rio de Janeiro. Geisa Linhares Corrêa, professora aposentada do Rio de Janeiro, do município de Duque de Caxias. Agora eu vou quebrar um pouco o protocolo e convidar para fazer uso da palavra e sua breve saudação a senhora Marta Soares, coordenadora geral do CEP Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos, saudando o deputado Eliomar Coelho por essa iniciativa, o mandato do deputado, saudando a esses juízes pela coragem, no momento em que a gente tem assistido a retirada absoluta de direitos, tanto a nível nacional, quanto estadual, quanto municipal. Nós tivemos uma votação, dentre outras, nessa casa, onde essa votação aconteceu com as grades em volta, as grades fechando essa casa. Nós tivemos uma votação em que aumentou a nossa alíquota previdenciária de 11% para 14%, onde os servidores não puderam entrar nessa casa, a casa que se diz do povo. Então, esse tipo de coisa nós temos assistido nesse Estado. É um Estado onde o autoritarismo vem crescendo,
de maneira assustadora. E os nossos direitos vêm sendo retirados sem que possamos nem bradar, nem gritar por esses direitos aqui dentro, para que os deputados nos ouçam. Tem sido uma constante. A educação, eu vou dar um exemplo da educação. Nós estamos numa situação hoje onde os aposentados estão passando fome, os aposentados estão sem condições de sobrevivência e os nossos alunos estão numa situação onde estão perdendo o direito à educação. Isso é muito grave. A gente quer aproveitar esse momento e aproveitar também aqueles deputados que nós temos contado aqui dentro, que está sendo tirado do nosso aluno o direito ao estudo. Os nossos alunos hoje estão numa escola que é absolutamente sucateada, uma escola abandonada, onde falta desde o porteiro até o material pedagógico básico. E uma escola onde o fechamento de turmas em meio do ano e final do ano é uma constante. Uma escola onde alunos são obrigados a perderem o seu direito a estudar. Hoje nós temos em alguns municípios, vou citar só um, município de São João de Meriti, nós temos mais de 1.200 alunos que perderam o direito à educação, à escola pública do Estado. Então nós estamos nesse momento aqui para dizer que temos sim que fazer juntar forças para quê? Por uma luta pelo Estado do Direito. Porque o que está vendo nesse Estado, o que está vendo nesse país é um avanço pela retirada de direitos. Vimos a reforma trabalhista, estamos vendo a galope a reforma da Previdência e nós queremos dizer que o CEP, que é um sindicato que é odiado pelos diferentes secretários de educação, o CEP, que é um sindicato com mais de 40 anos de luta, em defesa da educação pública, nós não vamos nos calar e vamos nos somar a todos aquelas e aqueles em defesa do Estado do Direito, pela melhora do nosso país e pela melhora do nosso Estado e nossos municípios. Obrigada a todas e obrigada pelo espaço, deputados e mandatos de deputados. Obrigado, Marta. Quero anunciar a presença Marcos Peixoto, juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Senhora Raquel Braga, magistrada, Tribunal Regional do Trabalho, Rio de Janeiro. Senhor Ari Girota, delegado sindical, Sindicato de Saneamento de Niterói. Lisiane Chaves Mota, procuradora do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Aproveito para ler mais uma mensagem, né? Ao deputado Eliomar Coelho, agradeço em nome da família e amigos do professor Cancelier pela iniciativa. Infelizmente não poderei comparecer, pois tenho compromissos em Brasília nesta data. Ações como esta nos dão a certeza cada vez maior que a morte de meu irmão não foi vã, pois ela galvaniza a sociedade no sentido que outras pessoas não sofram os abusos que ele sofreu. Acioli Cancelier de Olívio, irmão do professor Cancelier. Aproveitando a quebra do protocolo, eu queria convidar a doutora Raquel Braga, juíza do trabalho, para fazer uso da palavra e sua breve saudação. Bom dia a todos. Parabenizo o deputado Eliomar por essa iniciativa fundamental. Fico muito feliz e honrada de estar aqui, não só com essa composição da mesa, mas com todos que consigo perceber daqui. Eu falo
pela Associação de Juízes pela Democracia, direção do Rio de Janeiro. O que dizer quando nessa sessão há uma homenagem a um reitor suicidado por um processo penal que se inicia em boataria e prisão vexatória? Sem justificativa, Cancelier de Olivo foi preso, homem íntegro, com desdobramentos arbitrários a partir da detenção. Não aguentou o arbítrio, não aguentou o estado de exceção. Fatos que ocorrem no cotidiano com segmentos considerados indesejáveis, vítimas da pobreza, do preconceito racial, sexual ou qualquer não incluído que exija igualdade e respeito. A ideologia, claro, é como nos diz Paulo Freire, a ideologia dos que não querem incluir e há a ideologia do que querem ver todos tratados com o mesmo processo, com os mesmos direitos, com as mesmas condições. O que dizer quando se processam 4 juízes, os 4 de Copacabana, André Nicolite, Cristiana Cordeiro, Rubens Casara e Simone Nassif. Juízes que manifestaram o livre pensamento. Dizer que é um ato de arbítrio sobre os colegas, dizer que o golpe de Estado se consolida nas reformas que nos foram apresentadas, no congelamento com o orçamento para os gastos públicos por 20 anos, na reforma trabalhista e na proposta da reforma previdenciária. É um ato de arbítrio que pretende ser exemplar para calar os demais. Mas estamos aqui para dar um recado. Punir um de nós não barrará a resistência. Teremos outros, estaremos juntos e seremos mais. E eu termino com uma frase de um verso do poeta Leminski, que ele diz sobre a dor do amor, que é bem parecida com a nossa dor no resgate da democracia. Quanto mais dói, mais sai sol. Obrigada, Raquel. Na esteira da quebra do protocolo, eu quero convidar agora para fazer uso da palavra em sua breve saudação, Ari Girota, representante da SEDAI. Bom dia a todos e todas. Saúdo a todos na presença do deputado Eliomar Coelho, um grande lutador e defensor das causas dos trabalhadores. Em particular, quero saudar os 4 magistrados pela luta, pela coragem de se pronunciarem em relação a um momento político inimaginável na história contemporânea do nosso país. E aí quero aproveitar a presença de tantas autoridades, juízes, procuradores, defensores, para lembrar uma expressão que eu aprendi na minha juventude com um desembargador que na época era juiz de direito, Maurílio Passos da Silva Braga, que hoje é falecido, e que falou assim, numa caminhada aqui pela Avenida Antônio Carlos: Ari, você tem que olhar as coisas com olhos de quem quer ver, nunca o imediatismo do fato. Nesse dia, ele fazia um levantamento de um crime ocorrido de assalto ao BCN, antigo banco aqui, e ele falava: eu fui designado numa vara criminal. Ele era um juiz que ficava rodando as varas na época, e eu não entendia por quê, depois eu aprendi por quê, e ele falava: eu vou ter que dar 20 anos de cadeia num técnico de edificações envolvido no processo, e eu quero entender por que ele se envolveu com o crime. E aí eu dialogo com os meninos, os companheiros,
todos negros do Degase que estão aqui em recuperação. Por que é que as pessoas se envolvem no crime? E não é um discurso barato nem panfletário. A sensibilidade desse juiz, há 25 anos atrás, modificou a minha maneira de olhar o mundo. A minha professora da UF, que está ali, que me acompanhou por 5 longos anos na universidade, eu retornei à universidade para estudar sobre educação, sobre Paulo Freire, como a magistrada acabou de mencionar aqui, e entender que mundo é esse que nós vivemos. E aí, o momento que nós vivemos é, se querem silenciar juízes de direito, em tese, aqueles guardiões do processo legal, o que não farão com toda a população? Então eu conclamo a todos os senhores e senhoras que são operadores do direito, lembrando que foram operadores do direito que na ditadura resgataram muitas vidas, que aconteça aqui um pacto de unidade, para que nenhum juiz mais seja silenciado, que nenhum juiz mais seja assassinado, como foi Patrícia Scioli, e com todo o respeito que merece, foi uma escolha de um grupo de desembargadores ao retirar a sua segurança, porque era considerada uma magistrada linha dura, ou seja, fazer cumprir a lei é ser linha dura, porque não compactuava com os desmandos que já naquela época aconteciam no Rio de Janeiro. E nós hoje vivemos o mesmo momento. A quadrilha encastelada no Poder Executivo e, infelizmente, nesta casa, protagonizou desvios. Não podemos mais compactuar com isso. Assumidos na televisão por um representante de uma empresa pública que recebia 1 milhão por mês em desvios. E nós, servidores, somos obrigados a pagar por isso. Nós, trabalhadores da SEDAI, somos obrigados a ter vendido o patrimônio do Estado, da população, para cobrir o roubo e desvio dessas pessoas. Então, os senhores e senhoras que são operadores do direito, que hoje aqui estão em homenagem aos seus 4 companheiros, têm o dever moral, a obrigação de se unir, e não sei como vocês farão isso, para que a sociedade possa ouvi-los, porque hoje a sociedade não nos ouve, hoje a sociedade não vê que ter 200 mil servidores passando fome, perdendo seus imóveis, morrendo por doenças, porque o Estado escolheu quem vai morrer e quem não vai morrer. Ele fez uma divisão. Então, as pessoas não estão solidárias. E é preciso que esse coletivo, que eu sei que são pessoas influentes, em cada um no seu segmento, possa mostrar para a sociedade que existe sim um grupo de pessoas em prol da democracia, do direito de falar, do direito de se expressar, e que não permitiremos que esses que estão aí querendo nos silenciar, querendo impor não só a judicialização, mas a não sei o termo, mas enfim, essa situação que aconteceu em Santa Catarina e agora aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais, quando o reitor e a vice-reitora foram conduzidos coercitivamente. Então, a coisa está avassaladora e assim eu encerro aqui pedindo a solidariedade de todos vocês, porque a solidariedade tem que nos unir, porque senão todos nós seremos tragados por esse processo. A retirada de direitos não pode continuar. A SEDAI não pode ser privatizada, o servidor do Rio não pode ser penalizado. É preciso restabelecer a democracia. E o Rio de Janeiro hoje, e aí é uma outra visão que eu quero passar a todos, é a vitrine sim. O capital financeiro, as instituições internacionais estão dizendo: nós mandamos no Brasil. E o Rio de Janeiro vai ser o exemplo. Não tem democracia, porque o que nós estamos vivendo é exatamente isso. O capital internacional e financeiro dizendo: político não manda, a sociedade não manda, somos nós. E, portanto, juízes do trabalho, juízes de direito, procuradores da República, vocês são a fronteira, porque eles já começaram a quebrar a fronteira do trabalhador. Quando eles retiram direito dos servidores públicos, eles começam a retirar também direito dos trabalhadores do cotidiano. E nós vimos ontem a demissão de 1.200 profissionais, professores da Estácio de Sá, universidade que já formou muitos dos advogados, juízes e magistrados que nós temos no Rio de Janeiro. 1.200 professores foram demitidos para serem recontratados nessa nova legislação porca que está aí e que passou com a conivência de muitos parlamentares. Então eu peço a todos vocês solidariedade, força e unidade na luta. Muito obrigado. Obrigado, Ari. Eu convido para fazer uso da palavra em sua breve saudação o senhor Tiago Joffli, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Bom dia a todas e todos, senhor presidente. Eu venho aqui falar em nome do Coletivo Transforma MP, uma associação civil formada por membros do Ministério Público de todo o Brasil, Ministérios Públicos Estaduais, Federal, Trabalho, que lançou uma nota pública a respeito dessa decisão de abertura de um processo disciplinar contra os 4 juízes cariocas. Pessoalmente, eu queria dizer que é até um pouco constrangedor para mim vir aqui testemunhar ou emprestar prestígio a esses juízes que, na verdade, são aqueles que conferem prestígio à justiça brasileira e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Há aí uma grave inversão de papéis, né? Esses juízes têm que ser reconhecidos e não processados e punidos. Mas eu vou ler aqui trecho, então, da nota que o coletivo publicou e falo aqui, então, em nome de todos esses colegas do Ministério Público que, a exemplo da Associação dos Juízes pela Democracia, a exemplo dos 4 juízes aqui presentes, tentam também se unir para resistir nesses momentos de obscurantismo e retrocesso. O coletivo por um Ministério Público transformador vem, por meio dessa nota, prestar irrestrita solidariedade aos juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, André Luiz Nicolite, Cristiana Faria Cordeiro, Rubens Casara e Simone Nassif Lopes, em razão de decisão do Conselho Nacional de Justiça do último dia 24 de outubro, por meio da qual, por unanimidade, deliberou investigar os referidos magistrados em razão de terem participado de manifestações contra o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff em 2016. Lamentável sob todos os aspectos a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente à luz da liberdade de expressão, direito fundamental reconhecido a todas as pessoas em território brasileiro, seja ou não magistrado. Estranha-se a decisão, ademais, pelo fato de que no dia 31 de junho do ano passado, os 4 magistrados foram submetidos a julgamento pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido, naquela oportunidade, por 15 votos a 6, arquivado o procedimento administrativo disciplinar. A Constituição Federal, ao prever as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, não lhe deu atribuição para ser órgão censor em relação ao direito de livre manifestação do pensamento de membro da magistratura, bem como de sua liberdade de consciência e de livre expressão de sua atividade intelectual. O Conselho Nacional de Justiça é responsável tão somente pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Não pode converter-se em órgão censor contra o livre pensamento e expressão dos juízes, e muito menos em instância recursal das decisões correcionais já efetivamente tomadas pelos tribunais locais. Assim, a abertura de novo procedimento contra os 4 magistrados por conduta praticada fora do exercício de suas funções estabelece indevidamente um limite à liberdade de expressão de toda a magistratura brasileira. A prerrogativa da independência funcional dos juízes não admite subordinação intelectual ou hierarquia entre os membros da magistratura. Não é possível buscar uma uniformidade ou alinhamento da formação ideológica de seus membros, e tampouco a atividade censória das corregedorias e do Conselho Nacional de Justiça pode introduzir uma disciplina, aliás não escrita, para a partir dela alcançar esse fim. A censura governamental emanada de qualquer um dos 3 poderes é a expressão odiosa da face autoritária do poder público, já assentou o próprio STF na ADPF 130. A proteção à liberdade de expressão, ou seja, de manifestação do pensamento intelectual, artístico ou científico, faculta a todos exercerem o direito de crítica, não estando excluído dessa proteção nenhum indivíduo, nacional ou estrangeiro. Diante de tudo isso, manifesta esse coletivo Transforma MP a sua resignação em relação à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça
ao tempo em que presta total e irrestrita solidariedade aos colegas magistrados, e por essa razão estou aqui representando todos esses colegas do Ministério Público Brasileiro em total solidariedade aos 4 juízes aqui homenageados. Muito obrigado pela essa chance, presidente. Obrigado. Quero anunciar a presença de Paula Maracajá, diretora Coletivo em Silêncio. E também do senhor Fábio Diniz, diretor do Sindicato dos Advogados. Eu gostaria também de aproveitar esta solenidade para fazermos uma homenagem à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que hoje está completando 67 anos, realmente num processo de esmagamento dessa instituição tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Alavanca de desenvolvimento desse Estado. Provavelmente, se utilizarmos todos os conhecimentos produzidos por aquela UERJ ou através da UERJ, certamente esse Estado do Rio de Janeiro não estaria vivendo a crise que vive nos dias atuais. E eu gostaria também, então, aqui o nosso desagravo por toda e qualquer ação que tenha o significado de garrotear exatamente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nesses seus 67 anos de existência, que grande contribuição tem dado, inclusive, para o meio jurídico. Basta dizer que o Supremo Tribunal Federal tem vários lá, membros saídos exatamente desta universidade, da UERJ. E companheiros e companheiras, cidadãos, cidadãs, meus amigos, falei aqui no início da minha intervenção sobre o processo de reordenamento jurídico que passou o país, que nos deu como legado a Constituição Cidadã, mas a gente tem que reconhecer que o ordenamento jurídico, ele perde sua força quando a conduta das instituições começa a se orientar por interesses individuais ou de pequenos grupos. O papel das instituições na República deve ser a política, ter-se a política em seu sentido mais amplo e nobre. O princípio da legalidade deve ser pleno de universalidade e não um mero escambo de privilégios entre os que mandam e os que obedecem. Se há um consenso hoje na sociedade brasileira, é que vivemos um momento de profunda crise política e, em última análise, do processo societário esculpido a duras penas pela população brasileira ao longo de décadas de luta contra a opressão e o obscurantismo dentro do Estado. Há um claro redesenho de projeto de Estado, que rompe com a cidadania, elimina o direito de ir e vir, de reunião, de direito à informação e à liberdade de expressão. E há também um custo social muito grande por conta disso, muito caro, ainda sendo pago, típico de momentos de rupturas políticas, a ascensão de governos sem base social e popular, instituições sociais se fragilizando, ascensão de partidos de bases fisiológicas, cargos públicos ocupados para encobrir todo o emaranhado de corrupção, e não por entes comprometidos com a oferta de serviços públicos essenciais, como educação, saúde, segurança pública, transporte, entre outros. Não podemos nos esquecer de um passado muito próximo, escrito por grave ruptura democrática, página infeliz da nossa história. Para nosso mandato, o fortalecimento das liberdades individuais e das instituições democraticamente instituídas
deve ser o caminho trilhado em busca da superação dessa conjuntura de desalento e de todo tipo de descumprimento dos preceitos constitucionais. Não podemos admitir, de forma alguma, que haja prevalência dos excessos, procedimentos abusivos. Esse surgimento da assimetria nos espaços da vivência do homem não pode continuar. Então, é preciso que todos os segmentos da sociedade assumam seu papel de zelo da Constituição e da defesa do Estado democrático de direito. Que esse encontro seja o passo inicial, o início de uma caminhada para a formação de um fórum mais amplo, que reúna judiciário, legislativo e movimentos populares, para que mais e mais manifestações surjam, a fim de garantir a todo cidadão o exercício pleno dos seus direitos de defesa e a efetivação da justiça e da democracia. Portanto, vamos passar agora ao momento solene em que daremos início à entrega das moções. Passo a palavra ao mestre de cerimônia, que fará uma chamada. Peço, por favor, que os senhores magistrados se dirijam para o centro do plenário para receber as homenagens. E eu gostaria de afirmar que todas essas moções foram assinadas por 36 deputados, todos convidados para estar aqui. Esta homenagem é uma homenagem suprapartidária. Bom dia, deputado Eliomar Coelho, membros da mesa, senhoras e senhores. Homenageado com moção de louvor e solidariedade pós-mortem, professor Dr. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, representado neste ato pela doutora Laura Benda. Alô? Moção de louvor e solidariedade póstumas ao doutor Juiz Cancellier. A democracia é o valor e o regime de convivência que melhor se adequa à natureza humana cooperativa e societária. Realizar a democracia significa avançar mais e mais no reino do especificamente humano. Em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere moção de louvor e solidariedade póstumas ao magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Dr. Luiz Carlos Cancellier, cujos sucessivos cesseamentos e que foi submetido no âmbito de investigações politicamente instrumentalizadas, custaram-lhe a própria vida. Advogado e professor, 60 anos, com pós-doutorado em Direito, muito respeitado no meio acadêmico, o doutor Cancellier assumiu a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina em maio de 2016 e faleceu em 2 de outubro deste ano, como resultado
de um profundo desgaste emocional, moral e profissional, causado por uma sucessão de atos assodados e abusivos por parte de autoridades policiais e judiciárias, além da espetacularização destas mesmas ações por parte da mídia, que culminaram na sua prisão e afastamento do ambiente universitário. Tantas injustificadas pressões e cerceamentos impediram de obter, inclusive, apoio psicológico e espiritual, levando-o ao extremo e definitivo ato. No momento em que enxergamos, por um lado, a profunda crise da legitimidade das instituições republicanas e, por outro lado, uma justa e vigorosa vontade de cessar a corrupção endêmica em nossos serviços públicos, há que se exigir dos operadores do direito atenção redobrada às suas atribuições legais e ao respeito com os princípios fundamentais da prática processual. O combate à impunidade não pode ser confundido com a prática medieval de pré-julgamentos e fundamentações morais, em substituição à técnica da prova e ao amplo direito de defesa e acolhimento. Por tudo isso, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro manifesta sua solidariedade e louvor póstumo ao Dr. Luiz Carlos Cancellier, fazendo votos para que sua família e companheiros da Universidade Federal de Santa Catarina encontrem o devido e merecido conforto e que a justiça, enquanto valor absoluto e inegociável, se faça valer em nosso país. Plenário, Barbosa Lima Sobrinho, 7 de dezembro, assinei Elioma Coelho. Entrega de moções de apoio e solidariedade. Peço por gentileza que os homenageados permaneçam no centro do plenário após receberem as moções. Dr. André Nicolite, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro concede moção de apoio e solidariedade ao magistrado André Luiz Nicolite, por estar submetido junto com 3 outros colegas a processo disciplinar no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, única e exclusivamente devido à sua participação em ato político popular contra o processo de impeachment da então presidente da República, de caráter suprapartidário, fora dos seus respectivos horários e jurisdição do trabalho. É cláusula pétrea da nossa Carta Magna a proteção aos direitos e garantias fundamentais. No seu artigo 5º, são diversos os pontos onde a liberdade de expressão e de convicção filosófica ou política fica claramente delineada. Mas o ordenamento jurídico perde seu valor quando a conduta das instituições começa a se adequar a interesses menores, a mesquinhez de modismos retóricos ou de posições supostamente apolíticas, reivindicando uma legalidade parcial e questionável, quando, afinal, seu papel deve tratar da política em seu sentido mais amplo e nobre, e o princípio da legalidade deve ser pleno de universalidade. Se há um consenso hoje na sociedade brasileira, é que vivemos um momento de profunda crise política e, em última análise, do projeto societário esculpido a duras penas pela população brasileira ao longo de décadas de luta contra a opressão e o obscurantismo dentro do Estado. As manifestações desta crise se apresentam de várias formas e talvez a mais grave delas seja o famoso 2 pesos, 2 medidas. Causou-nos profunda surpresa e consternação a notícia da abertura de procedimento disciplinar contra os 4 magistrados devido à sua participação no referido ato político. Sentimentos estes que revelam ainda mais profundos quando se percebe que diversos outros magistrados
tendo exercido igualmente seu direito à liberdade de expressão e convicção em atos a favor do referido processo distintivo, não sofrem qualquer ameaça ou procedimento equivalente nos mesmos termos de que aqui percebemos. Por tudo isto, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro manifesta-se pelo apoio e solidariedade a André Luiz Nicolite, fazendo votos para que o referido processo disciplinar não prospere e seja devidamente remetido ao arquivo do Conselho Nacional de Justiça e aos purões da memória deste triste momento, porque passa a nossa sociedade. Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 7 de dezembro de 2016, deputado Eliomar. Convido a doutora Cristiana Cordeiro, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a receber sua moção. O teor é o mesmo do que foi lido anteriormente, de maneira que passamos agora à moção de apoio e solidariedade a Cristiana Cordeiro. Convido a receber a moção o doutor Rubens Casara, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Com o mesmo conteúdo, não é? Então, da moção anterior, esta de apoio e solidariedade, entrego a Rubens Casara. Convido para receber a moção a doutora Simone Nassif, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, com o mesmo conteúdo e com muita legitimidade, não é? E muito bem merecido, a moção de solidariedade de apoio a Simone Nassif. Convido a doutora Cristiana Cordeiro, neste momento, para receber uma pequena homenagem do coletivo Flores da Resistência. Chegando ao fim da solenidade,
Gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Gostaria também de agradecer de forma especial a minha assessoria, aos funcionários desta casa, cerimonial, TV Alerj, segurança, taquigrafia, limpeza, áudio, e a todos que me acompanharam com presteza e carinho ao longo desta cerimônia. Declaro encerrada a sessão.